Liberdade cristã, um direito inegociável ou uma concessão do Estado? Em tempos de incerteza, a verdade sobre essa liberdade se torna ainda mais urgente. O que significa ser livre diante de Deus e diante dos homens? O preço da liberdade pode ser mais alto do que imaginamos. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, hoje eu trago a você um texto do editor-chefe do Teomídia Blog, Diego Venâncio, que tem como título Liberdade Cristã em um Estado Totalitário. A liberdade é o assunto do momento. No entanto, a liberdade cristã enfrenta sérios desafios. O Brasil vive dias tenebrosos quanto ao exercício desse direito fundamental. Não importa a visão política que você tenha, todos os cristãos devem concordar que a liberdade é essencial. Para os cristãos, a liberdade cristã é algo fundamental. Porém, como o cristão define essa liberdade? Seria ela um direito comum a todos? À primeira vista, pode-se pensar que o cristão, por levar uma vida mais restritiva em comparação com outras visões de mundo, tenderia a apoiar visões mais limitadas sobre a liberdade, buscando maior disciplina e moralidade. No entanto, não é assim que acontece. O crente bíblico defende a liberdade total, ciente de que o dono de todas as coisas é Deus, a quem daremos conta de tudo o que fazemos, pensamos ou deixamos de fazer. Por que o cristão não defende a intervenção estatal? Bom, vamos ao princípio de tudo. O Deus do cristianismo criou os céus e a terra e colocou o homem sobre toda a criação. As condições que Deus deu eram claras. O homem poderia viver livremente, percorrer todo o jardim do Éden e comer de todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, observamos que Deus fez o homem livre, mas livre para obedecer. A manutenção dessa liberdade estava condicionada à obediência à lei divina. E qual era essa lei? Era simples: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa forma, podemos concluir que não existe liberdade plena e sem condições. Sempre haverá um custo. Para exemplificar esse conceito, pensemos na seguinte situação. Todos conhecem alguém que vive de maneira displicente e sem responsabilidade. Essa pessoa desfruta de uma vida dissoluta, mas, ao final, quando sua juventude se esvai, acaba exigindo da família um alto custo de cuidado. Ou seja, a sua liberdade irresponsável impôs um peso sobre os outros. E o mesmo ocorre em um nível mais amplo na sociedade. A liberdade que Deus concedeu a Adão e Eva não era absoluta, mas uma liberdade orientada e delimitada. O homem podia escolher entre a obediência e a desobediência, mas esta última resultaria em morte. Assim, essa possibilidade não era meramente teórica, ela trazia consequências reais e irreversíveis. O cristianismo ensina que existem critérios divinos para a liberdade e é por isso que as leis são necessárias. Contudo, como vimos anteriormente, Deus estabeleceu esses critérios de liberdade. Nenhum homem pode arrogar para si a autoridade suprema sobre a liberdade dos outros. A lei deve assumir um papel de autoridade, mas sem conceder poder absoluto a indivíduos ou até a governos. Frequentemente, o cristianismo é acusado de querer impor sua ética e sua moral à sociedade. Isso é curioso, pois tal acusação parte de grupos que, na verdade, estes sim, buscam o domínio totalitário.
A visão cristã predominante desde a queda do Império Romano não visa apagar ou aniquilar outras práticas religiosas, mesmo afirmando que Jesus Cristo é o único caminho verdadeiro. Pelo contrário, o cristianismo é historicamente a religião mais perseguida no mundo. Embora seja exclusivo em sua soteriologia, o cristianismo defende que a salvação vem pela pregação da palavra de Deus, acompanhada pelo poder do Espírito Santo. Mesmo no Antigo Testamento, o conceito de liberdade no meio do povo de Deus era respeitado. Por exemplo, Josué disse assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso está em Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Josué adverte o povo contra a idolatria e ordena a fidelidade a Deus. No entanto, ele também reconhece a liberdade de consciência, permitindo que aqueles que desejassem servir outros deuses, que o fizessem. Como a nação de Israel era também uma nação religiosa, a fidelidade era um valor essencial. E na sociedade atual, diz-se que o Estado é laico, ou seja, não há relação de dependência ou preferência religiosa por parte do Estado. Assim, Estado laico significa que o governo não impõe uma religião oficial. Contudo, na prática, temos visto o argumento do laicismo ser utilizado para cercear manifestações cristãs no espaço público, restringindo a liberdade cristã. O caso é que cristão não deseja que sua liberdade e seus direitos sejam limitados, assim como não defende a restrição dos direitos alheios. No Brasil, diante da precária condição de liberdade em que temos vivido, o cristão se levanta como aquele que entende que todos têm o direito de se manifestar livremente, seja em espaços públicos, privados ou até nas redes sociais. A lei deve reger e punir excessos e crimes cometidos por meio da expressão, mas não reprimir a liberdade. O cristão verdadeiro, bíblico, ama a Deus, ama a sua palavra. A sua vida é pautada nas Escrituras Sagradas, refletindo amor, tanto por Deus quanto pelo próximo. Além disso, o cristão valoriza a liberdade cristã para pregar a sua fé e respeita o direito de outras religiões se manifestarem livremente na sociedade. Que Deus abençoe e proteja o Brasil dos excessos e das tentativas de silenciar os brasileiros em suas opiniões. E este foi mais um post do Teomídia Blog. O seu caminho de liberdade está só no começo. Tanto no nosso blog quanto em nossos podcasts, há muitos programas que incrementam tudo que nós vimos hoje. Você já leu ou ouviu o texto Liberdade, Precisamos Pensar sobre Isto? Do João Eduardo Cruz? É bem fácil. Acesse teomídia.blog.br ou digite aí na lupinha do seu streaming de música ou do seu agregador de podcast. Os podcasts. Deixe-me ver. Já sei de alguns que você vai gostar. Nos mesmos aplicativos que você ouve este blog, tem o Teomídia Cast. Então procure o número 113, Liberdade de Expressão e o Limite do Bom Senso Cristão, com o Júlio Pardo e o pastor Daniel Justiniano. E também tem o 33, é o número 33, que fala sobre a relação entre a igreja, a sociedade e o Estado. Ou então o número 212, que fala de direito e religião. Todos estes estão aqui no YouTube e são indicados no final desse vídeo. Tem também o Vida Pura, número 80, o engano mais comum do crente. Ele traz outros aspectos relevantes sobre a liberdade. Assista também. Afinal, tudo que você deseja saber sobre a vida cristã e crescer na fé está aqui na Teomídia.
Nos vemos na semana que vem.